A Miriam Martins, ela dá nessa teoria dela um manual didático como os professores podem trabalhar a arte com as crianças. O nome do livro é Didática e Ensino de Artes, a Língua do Mundo, Poetizar e Conhecer a Arte. No início da obra, ela fala sobre a linguagem da arte, sobre a história, né? Ela conta devagarzinho como que a arte começou tomando o seu lugar, se tornando importante para a sociedade, né? Porque antigamente ela era conhecida como o desenho, uma cópia, ela não tinha valor como o teatro, o folclore, a dança. Eu coloquei até uma observação como se fosse o senso comum. Aqui no Brasil, o ensino da arte era conhecida como a autoridade do professor, a técnicas em cópia, né, a coordenação para se fazer um desenho, né? Ela fala também sobre a memorização de decorar um hino, o porquê que a criança tem que decorar. Muitas vezes só falava para a criança aprender, mas não passava o significado, o porquê que seria importante, né? E a partir dos anos 50 que veio a escola nova, né? Que é uma pedagogia mais centrada no aluno, uma ênfase mais livre sobre o aprendizado do aluno e o professor como um mediador, que o professor ele valoriza a criação do aluno. E aí, a partir desses anos 50 com a escola nova, a arte começou a tomar importância tanto para o professor como para as crianças e como no meio, né? Aí, em 1971, ela foi reconhecida como um componente curricular, que é a artística. Nos anos veio ser conhecida nos parâmetros curriculares nacionais e na LDB, que é 96, que ela foi conhecida como ensino de artes. Aí a autora fala que a arte ela não pode ser conhecida, identificada somente em cópia de desenho ou para se desenvolver a coordenação motora. E sim, a arte ela ajuda a criança a desenvolver, sujeito, né, a desenvolver a sensibilidade, a estética, a representar a realidade criativa, uma visão crítica, né, da realidade que você vive, uma realidade que você está inserida. Aqui o sujeito consegue ler produções artísticas e compreender o cenário social, cultural, histórico. A arte, ela é vista como um conhecimento, né? Que conhecimentos são esses? Cultural, estético, político, social. E tem uma parte que ela fala também do conhecimento como identidade. Que identidade? Do indivíduo. Mas esse indivíduo mora onde? Local. Então a arte ela não pode ser vista só para a criança, e sim no meio que ela está inserida. Que a gente, só um momento. Ela fala que a arte ela não pode ser vista somente como um lazer na escola. Que realmente, né, gente? Ela pouco se faz, pouco se produz a arte, né? Vista como um lazer. E ela fala que a arte ela traz um conhecimento amplo e complexo. No livro também tem uma parte que ela fala da pré-história, dos homens da caverna, que desde aquela época já existia a arte, né? Por exemplo, o grafite. Na nossa visão, a gente vê como vandalismo, né? Mas aí ela fala que a gente tem que valorizar os conhecimentos prévios dessa criança, o porquê que ele fez ali, que é reconhecido como arte. Tá, então, se caso cair alguma coisa assim, gente, tudo bonito, tudo lindo, valorizando sempre o meio da criança, que ele pode expor a sua arte da maneira que ele achar acessível para ele. E tem um momento também que ela fala sobre 4 movimentos expressivos para você trabalhar a arte, que na primeira fase
É como se fosse as fases do Piaget, gente. Primeira fase, sensório motor. De 0 a 2 anos é sensório motor. O que a criança nessa fase poderia fazer para estar aprendendo com a arte? Nesse primeiro movimento é a fase intuitiva. No segundo movimento é a fase já entra o mundo simbólico, né? O desenvolvimento da língua verbal, é o pensamento da criança que avança, as fantasias, imaginação. É um exemplo que ela colocou. O lápis para a criança pode virar uma injeção, né? No terceiro movimento, a criança já vai aprender na realidade, né? Ela organiza de forma real, né? Ela já vai dando significado real. E no quarto movimento é a adolescência, né? É o movimento que aflora o modo de pensar. Então, se caso cair alguma coisa em relação a esses movimentos, é só lembrar dos estágios do Piaget, tá? São 4 movimentos. Ela coloca um outro autor, gente, Gardner, que fala sobre esses movimentos expressivos sobre a arte. Que é a forma de avaliar a arte, de acordo com Miriam Celeste, o primeiro passo é fazer uma avaliação diagnóstica, né, para saber o que a criança já sabe, valorizando os conhecimentos prévios. E depois é a avaliação formativa.